Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos. Hoje iremos tratar do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Eu, Beatriz, farei as preces inicial e final. A Giovana, leitura, e a nossa amiga Edna fará os comentários. Bom, vamos nesse momento de paz, de introspecção, fecharmos os nossos olhos, acalmarmos o nosso coração, vibrando sempre o amor de Cristo. E vamos rezar com Jesus. Deus nosso Pai, Deus todo misericordioso, fonte de amor, de bondade, de equilíbrio e de benevolência. Sois o nosso maior amor que existe sobre a terra. Que nós possamos estar aqui reunidos em seu nome, que nós possamos fazer a diferença nessa noite de aprendizado, que nós possamos crescer um pouquinho cada vez mais. Que nós possamos, Pai, fazermos a diferença conosco e com os nossos mais próximos. Que assim seja. Olá, pessoal. Eu sou a Giovana e a lição do Evangelho no Lar de hoje, ela se encontra no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem o seguinte título: Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: Por que lhes falais por parábolas? E, lhes respondendo, disse: Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: Vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: Eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas. Vêm, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vô-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso indico o verdadeiro sentido da máxima: não se deve colocar a candeia sob o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como os indivíduos.
As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé, e é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão a fé se enfraquece. Então, essa é a lição de hoje. Obrigada e até a próxima. Boa noite a todos, o meu nome é Edna e eu vou fazer o comentário sobre o nosso Evangelho. E a primeira coisa que a gente tem que saber, o que significa candeia e o que significa alqueire. Candeia significa lamparina. Lembra aqueles filmes antigos onde colocam a vela dentro de um recipiente e coloca pregado na parede? Isso é candeia. E alqueire, no caso, é um cesto onde se guardavam grãos. Por que Jesus sempre ensinava por parábolas, né? Até os discípulos, falando aí do Evangelho, perguntavam, mas por que sempre por parábolas? E é isso que nós vamos explicar, porque por parábolas, né, que são historinhas, a gente fica mais atento, tanto que a gente ensina a criança pelas historinhas, para eles assimilarem melhor e para o coração sentir, né, o que está sendo ensinado. Jesus quis dizer nessa parábola que não se pode revelar tudo de uma vez, pois o ensinamento deve ser proporcional à capacidade de compreensão de quem o recebe. Há pessoas para as quais uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. As coisas têm que ser aos poucos. Os nossos conhecimentos nós devemos também repassar aos poucos. Não adianta você jogar tudo de uma vez para a pessoa que ela não vai compreender. Então, Jesus contava por parábolas para poder colocar um pouquinho de cada ponto no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Porque com a gente acontece a mesma coisa, na vida da gente. Todos nós seres humanos temos o período da infância, depois vem a juventude e depois vem a idade mais adulta. Ao chegar a esse grau de desenvolvimento, né, na idade adulta, é que o próprio homem procura a luz, pois a obscuridade lhe pesa, tem sede de conhecimento e assim novas descobertas são feitas. Quando a gente é muito jovem, a gente não liga muito para as coisas espirituais, o que está acontecendo, deixa de acontecer. Nós simplesmente vivemos. Com o passar dos anos, nós vamos adquirindo sabedoria, nós vamos tendo experiência. E é a partir daí que a gente começa a enxergar e vislumbrar o mundo espiritual. Tá? Por essa razão é que o Espiritismo surgiu em determinada época, pois a humanidade já estava mais receptiva para conhecer os ensinamentos de Jesus sobre um novo ângulo e para aceitar a existência e as informações do plano espiritual. Por meio de espíritos que falavam abertamente sobre religião, ciência e filosofia, iniciados com a compilação feita por Kardec. Até pouco tempo atrás, a gente não podia se falar não se podia falar que era espírita, tá? As pessoas confundiam muitas coisas. E dentro desse universo existiam muitas informações controversas, muitas coisas que a gente ficava assim, nossa, mas será que é mesmo? Com o passar dos anos, a própria humanidade foi se espiritualizando mais. A espiritualidade entrou na vida de cada um de uma forma diferente, mas todos nós, na hora que temos algum problema, nós evocamos
a Deus. Então, a maioria das pessoas, independente da religião, porque placa de igreja é uma coisa, agora a religiosidade que está dentro de nós é outra, tá? Outro ponto de lição nessa parábola é que não devemos guardar o conhecimento só para nós mesmos. É a mesma coisa que a gente tem um monte de conhecimento e ficar guardado para a gente, não vai adiantar nada, né? Mas nós devemos passar esse conhecimento para os nossos irmãos, tá? Para ajudá-los a enxergar cada vez mais o que vislumbra na frente da sua vida, tá? E cada um vai enxergar com seus próprios olhos. É o papel nosso como educadores, né, entre aspas, ou como tutores, né, de espiritualidade que nós devemos passar para o outro. Às vezes as experiências são diferentes, mas cada um tem o seu trajeto a percorrer e cada um pode vislumbrar um futuro melhor, com mais luz, com mais generosidade, com mais solidariedade, com mais paciência, com mais resiliência, né? Nós estamos sendo testados o tempo todo, ultimamente, principalmente na paciência, né? Não existem mistérios absolutos. E Jesus dizia que não há nada secreto, que não deva ser conhecido, né? Tudo que está oculto será um dia revelado. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra, lhe será progressivamente revelado, nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Pois aqui neste planeta ainda nos perdemos num certo nevoeiro. A gente ainda tenta trilhar o caminho, mas ainda, infelizmente, a gente empaca em algumas pedras que existem no caminho. A gente nem dá volta e nem pula a pedra. A gente tropeça e fica ali e não vai, tá? Então, a espiritualidade vem para nos, como é que eu posso dizer? Para progredirmos, né? Cada vez mais diante das nossas experiências e com a sabedoria que o tempo nos dá, que Jesus nos dá e que Deus Pai Todo-Poderoso ilumine sempre, 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 sempre a vida de todos nós. Ele sempre está presente, nós nunca estamos sozinhos. E qualquer obstáculo que tiver à nossa frente, a gente tem que pensar assim, não há fruto podre que não cai um dia. Então todos os obstáculos nossos são frutos das nossas irresponsabilidades, são frutos dos nossos pecados, entre aspas, né? Mas um dia acaba, não há tempestade que não passe um dia. Que Deus abençoe a todos, eu espero ter elucidado mais ou menos o Evangelho de hoje e que Deus esteja presente na casa de todos vocês, que assim seja. E agora, finalizando o nosso Evangelho no Lar, vamos fazer nossa prece final de agradecimento. Obrigado, Senhor. Obrigado, nosso Pai maior, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado por mais um momento de reflexão, de aprimoramento, de crescimento espiritual. Que nós possamos ter melhorado um pouco mais. Que nós possamos sermos mais benevolentes, ser mais empatas, termos mais serenidade, tolerância, paciência. Que nós possamos crer mais, fazer dos seus ensinamentos os nossos passos do dia a dia. E como diz Jesus em Mateus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí, lá eu estarei entre eles.
Que assim seja. Uma boa noite, um bom descanso e até o próximo Evangelho no Lar. Que assim seja.